tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa e é com imenso prazer que vou caminhar contigo rumo à tua aprovação. Mas antes de falar das classes gramaticais, eu tenho que falar com vocês sobre a língua portuguesa de forma geral. Tudo que a gente viu ali tudo. A gente estuda por cinco modalidades da língua portuguesa. E eu vou falar um negocinho para vocês. Às vezes a gente pensa que o conteúdo de língua portuguesa é modificado de uma banca para outra, de uma área de atuação para outra área de atuação, e isso na verdade não acontece. O português da segurança pública. Gente, o objeto direto ele vai ser objeto direto na segurança pública, no magistério, nos tribunais, na área da saúde, nas carreiras administrativas, no concurso militar que o cara faz para a ESA, para a IAGS, para a EFON, para a AFA, para o IME, para o ITA. O objeto direto vai ser um objeto direto sempre. Não muda. E aí aqui ainda é diferente de outras disciplinas. Quando você pega, por exemplo, a informática, para alguns concursos, você estuda até tal parte. Para outros, você vai um pouquinho além. O direito constitucional também. O direito administrativo também. Penal também. Mas em língua portuguesa não tem para onde fugir, não. Tudo, sempre tudo. E às vezes as bancas ludibriam os candidatos com os números de tópicos. Só para vocês terem noção, o concurso do Banco do Brasil apresentou 9 tópicos de língua portuguesa e o concurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou 22 tópicos. Aí você pensa, nossa, a prova do Ministério Público do Rio Grande do Sul vai ter conteúdo até dizer chega. É o mesmo conteúdo do Banco do Brasil, só que eles desmembraram de forma diferente. Se o camarada colocar no edital apenas morfologia semântica e sintaxe, ele já está cobrando tudo que tem na língua portuguesa. Tudo. Então não escolha assunto. Estude tudo que tem na aula, tudo que você puder e repita os conteúdos. Então vamos lá, ó. Olha o que eu vou te mostrar aqui, ó. Você vai dar uma printada violenta, tá? Nós temos 5 campos de conhecimento. O campo do som, o campo da forma, o campo do estilo e o campo do significado e o campo do relacionamento. Primeiro, quando a gente fala em som na língua portuguesa, o que vem à tua mente? O fonema. E o que é o fonema? O fonema é a representação sonora da letra. Então a palavra ela é constituída de letras, que é a representação gráfica, é aquilo que eu estou vendo, e fonemas, que é a representação sonora, é o som que eu vou professar e que eu vou ouvir quando outra pessoa falar. Os concursos podem cobrar isso daqui através da fonética e da fonologia. Mas no cenário do concurso público em geral, quem manda é a fonologia. Alguns alunos já me perguntaram, poxa professor, eu já percebi que é difícil falar em alguma coisa de fonética para valer na aula. Só se você fosse professor de língua portuguesa. Aí você iria estudar a fonética para ver de onde vem o som, passa pela laringe, pela faringe, tem uma articulação bilabial, aquela letra, ou língua dental. Aí sim você estudaria a fonética. No cenário do concurso público, de um modo geral, é a fonologia. E isso é cobrado de duas formas. Ou a identificação de letras e fonemas, respectivamente, ou a questão da acentuação gráfica. Agora, a acentuação gráfica precisa realmente trabalhar isso com calma e tranquilidade. Mas a questão das letras e dos fonemas, ora, a gente vê isso de forma muito simples. Então, por exemplo, se eu colocar aqui a palavra se eu colocar aqui a palavra árvore. Olha aqui a palavra árvore. Quantas letras tem a palavra árvore? É muito fácil, é só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então a palavra árvore, ela tem 6 letras. 6 letras. Mas será que ela tem 6 fonemas? Aí, gente, é só pronunciar. Mas vai parecer coisa de maluco. É exatamente assim que parece uma aula de fonética na faculdade de letras. A gente fica ali, ó, pronunciando para ver os sons. Então, ó, pronuncia comigo. Árvore, ó. Ar, som do A, som do R. Vo, som do V, som do O. Re, som do R, som do E. Então, eu tenho, sim, 6 letras e eu tenho 6 fonemas.
Mas no concurso público, o avaliador não gosta de dar esse mole, não. Ele coloca palavras com processos distintos. É diferente o número de letras e fonemas. Então, o camarada coloca, por exemplo, palavras como carro e táxi. Aí pensa comigo. Carro tem quantas letras? É fácil. Tem 5 letras. É só contar. Mas tem 5 fonemas? Não, não tem 5 fonemas. Eu não falo carorô, eu falo carro. Então eu tenho 5 letras, porém eu tenho 4 fonemas. E esse processo aqui, ó, tem um nome. Quando eu tenho 2 letras e apenas um som, eu chamo isso daqui, ó, de dígrafo. O nome desse camaradinho aqui, ó, é dígrafo. Mas e a palavra táxi? Eu tenho quantas letras? Eu tenho 4. Fácil, é só contar. Por incrível que pareça, só esse ato de contar corretamente já elimina algumas alternativas em algumas questões. Agora, será que eu tenho 4 fonemas? Não, porque eu não falo taxi, eu falo táxi. Então esse X aqui tem som de KS ou som de CS, como alguns gramáticos dizem. Então, apesar de termos aqui 4 letras, nós temos quantos fonemas? Nós temos 5 fonemas. E isso aqui, ó, também tem nome, esse processo. Então, ó, quando eu tenho 2 letras e um som, eu tenho o dígrafo. Mas quando eu tenho 2 sons e uma letra, eu tenho o dífono. É isso mesmo. E olha como é fácil para a gente entender, ó. Di vem de 2. Grafo vem de letra, então tem 2 letras e um único som, o dígrafo. Dífono, di vem de 2, fono vem de som. Então aqui eu tenho 2 sons, porém uma única letra. Isso aqui é fácil ou é difícil? Sejamos sinceros, isso daqui é muito fácil. Agora, quando a gente pensa em acentuação, aí o bicho pega um pouquinho mais e a gente vai ter um momento para estudar apenas a acentuação. Mas isso aqui, ó, já é galho fraco pra gente, tá? Vamos dar um intervalinho e daqui a pouco a gente volta continuando com essa listinha aqui, tá? Vamos agora falar da forma, ok? Então, beijão, tchau, tchau, até daqui a pouco. Fala, galera, vamos continuar aqui a nossa brincadeira. Já falamos sobre o campo do som e pensamos no fonema, que é a representação sonora, e quem estuda isso é a fonética e a fonologia. Basicamente, a fonologia. Então, a fonologia é a modalidade da língua portuguesa que estuda o campo do som. E isso é cobrado na prova de 2 formas. Uma, identificação de letras e fonemas. Já vimos como funciona. A outra, questão da acentuação gráfica, que a gente vai ver com muita calma a posteriori. Agora, continuando, nós vamos para o campo da forma. E se eu pensar em som, eu pensei em fonema, ao pensar em forma, eu vou pensar em morfema. E o que é o morfema? É a menor unidade significativa de uma palavra. Lembra que eu disse que a análise textual começa na análise gramatical? Depende da análise gramatical? Pois bem, a análise gramatical começa nesse camarada. Uma palavra, ela pode ser dividida em partes menores. E por quê? Porque essas partes menores possuem significação. E nós chamamos essas partes menores de morfemas. Só que vocês conhecem através de outros nomes mais tradicionais, como radical, vogal temática, desinência. E a gente vai ver com calma daqui a pouco toda essa parafernália, tá? Continuando aqui, nós temos o campo do estilo, que vai ser estudado pela modalidade da estilística. E aí, quando a gente pensa em estilística, nós temos aqui a modalidade mais complexa da língua portuguesa, pois ela é o elo entre a gramática e a literatura. Então, tudo que tem de paralelismo sintático, de paralelismo semântico, de figuras de linguagem, tá tudo aqui. Aí, eu vou falar um negócio para vocês. Vocês nunca estudaram para valer estilística. Aí vocês vão falar assim para mim, ué, como não? Eu já estudei paralelismo, eu já estudei figuras de linguagem. Sim, estudou umas 20 no máximo. Nós temos 300 figuras de linguagem. E quando eu falo em estilística, é para ver o estilo do autor. Aí, só estudou isso. Quem estudou isso? 2 pessoas diferentes. Quem fez uma excelente faculdade de letras, eu posso dizer que eu estudei o que é estilística, e quem fez uma excelente faculdade de direito, eu vou além.
talvez nem na graduação, quando ele foi estudar para uma magistratura, quando foi ver a parte de oratória. Então, por exemplo, o camarada foi fazer uma emerge, aí beleza, ele viu a questão da estilística para compreender, por exemplo, o estilo do Rui Barbosa. Mas se não foi o caso, você não estudou estilística para valer. Aí você vai pensar, ué, mas caramba, e aí? Como é que se faz? O que tem de importante aqui na estilística, a gente joga para cá, para o campo do significado. Aí aqui sim é muito importante para vocês. Aí quando eu penso em significado, isso me remete à palavra sema, que automaticamente faz a gente pensar em semântica, que é a modalidade que vai estudar o campo do sentido, do significado, da ideia. E por que eu mencionei sema? Porque a palavra sema significa ideia. A título de curiosidade, a palavra semáforo é excelente para analisar aqui agora. Sema é ideia e foro é levar, é apontar. Apontar uma ideia, levar uma ideia. Ora, que ideia? Se está verde, eu sigo. Se está amarelo, eu tenho atenção. E se está vermelho, eu paro. E aí é o seguinte, vocês viram que eu fui destacando aqui, ó, com a canetinha vermelhinha embaixo, não é? Por que eu destaquei a morfologia? Porque a morfologia é a base da língua portuguesa. A base. A base. Quando a gente fala em morfologia, a gente estuda a forma e a estrutura das palavras e principalmente isso aqui, ó, as classes gramaticais. Eu já adianto para vocês, nós temos 10 classes gramaticais e aqui nós estamos diante da base da língua portuguesa. E enquanto eu não souber identificar uma classe gramatical com exatidão, eu não sei nada. Quando eu olhar e falar assim, pô, não sei se é adjetivo, não sei se é advérbio, eu não sei nada. Agora eu olhei e falei, opa, aqui é um adjetivo com certeza, aqui é um advérbio com certeza. Aí tudo fica muito mais simples. Enquanto você não conseguir fazer isso, você vai ter uma dificuldade tremenda para ir além. Até porque, na verdade, a nossa análise sintática, ela não é sintática, ela é morfossintática. Eu dependo da morfologia para fazer a classificação sintática. É muito comum, por exemplo, na prova, o avaliador colocar um termo preposicionado e pedir a função sintática desse termo, porque ele sabe que vários candidatos vão colocar o objeto indireto. Mas espera aí. Se você reparar, nas questões de múltipla escolha, sempre tem lá objeto indireto e complemento nominal. Por quê? Porque esses dois termos pedem preposição. Mas se você reparar, o objeto indireto está ligado a um verbo, e não é qualquer verbo, é um verbo transitivo indireto. E o complemento nominal está ligado a um nome. Se eu perceber isso, já facilitou a minha vida. Então a morfologia é muito importante e é por isso que a gente começa a nossa trajetória pelas classes gramaticais. Agora, eu destaquei a semântica por quê? Quando a gente pensa em semântica, então é a identificação do sentido de uma palavra? Não, é do todo, é o texto em si. Essa parte aqui está intimamente ligada ao primeiro tópico que aparece no edital de língua portuguesa no concurso público, que é a questão da compreensão e interpretação. Isso mesmo. Aí olha só uma coisinha que eu vou falar para vocês. Tá vendo isso daqui? Vira e mexe vem diferente a depender do edital. Às vezes o camarada coloca só compreensão, às vezes o camarada coloca só interpretação, às vezes ele vai muito além. Por exemplo, no concurso do TJ de São Paulo, banca VUNESP, a banca colocou assim no primeiro tópico: análise, compreensão, interpretação, texto verbal, não verbal, texto literal e texto literário. A banca fez isso, né? Na verdade, ela colocou literário e não literário, mas é a mesma coisa do que literal, que é o não literário, e literário. Cara, por que a banca fez isso? E depois, numa sequência, veio com vários tópicos relacionados à questão da análise textual. Porque a gente tem que entender que quando o camarada coloca isso aqui na prova, isso aqui, ó, tem muito conteúdo, mas muito conteúdo. Aí tem gente que fala assim, mas eu não tenho como aprender interpretação não, é impossível, eu consigo aprender gramática, não é, Sidney? Mas interpretação é impossível, como é que se aprende interpretação? Interpretando, caramba. Na hora que você entra no universo das provas anteriores e começa a fazer as questões de texto, você já é obrigado a ler. E ali naquele momento você amplia o seu vocabulário e amplia o seu conhecimento, porque as bancas escolhem textos maravilhosos que falam sobre diversos assuntos diferentes na nossa estrutura
cultural. Então, vai ter texto que vai falar sobre política, vai ter texto que vai falar sobre economia, vai ter texto que vai falar sobre tecnologia. Então, você aprofunda o seu conteúdo. E aí tem que ser curioso, né? Ah, eu tenho que pesquisar um pouquinho a mais aquilo dali para eu aprofundar o meu conhecimento. Mas, de cara, eu vou falar um negócio aqui com vocês. A banca Vunesp, por exemplo, quando colocou a análise, foi muito interessante, porque é a análise do texto. E às vezes o camarada pensa assim, eu tenho que ler a questão, depois eu dou uma olhada no texto. Não, você tem que primeiro ler o texto e depois olhar a questão. Ué, mas eu não vou ter que voltar ao texto? Então para que eu vou ler o texto primeiro? Caramba, para com isso, você não é o Seninha não. Ah, eu sou o Seninha do concurso público. Não, você quer fazer a questão rápida ou você quer acertar? Quer acertar, não é? Então leia o texto en passant para saber do que se trata, para saber se é sobre política, economia, segurança pública. Depois você vai para a questão para saber se ela é de compreensão ou de interpretação. Aí se ela te pedir para voltar ao texto, volte. Volte quantas vezes for preciso. Pediu para voltar 5 vezes, volte 5 vezes. Mas acerte a questão. E aí, geralmente, o camarada não gosta de ler o texto porque ele não entende. Ele lê e não entende. E geralmente não entende por quê? Porque faz uma leitura equivocada. Geralmente esse candidato faz uma leitura mental. Aí ele pega um texto de 30 linhas e lá pela linha 7, pela linha 8, ele já começa a dispersar, a pensar no papagaio, no feijão que deixou no fogo, na namorada, no namorado. Quem tem amante pensa na amante, é uma loucura. Mas na marra ele vai até o final do texto. Porém fica com aquela sensação horrorosa de não ter entendido o tema central. A tal ponto que ele não sabe se é sobre política, sobre religião, sobre economia. E ele tem duas opções. Ou ele parte para a prova sem ter entendido o texto, particularmente acho até a melhor opção, porque ele vai fazer primeiras de gramática, depois se sobrar tempo ele volta para poder entender o texto, ou ele faz uma segunda leitura imediata. Se funcionar, maravilha. O problema é quando não funciona, porque aí imagina, o camarada lê o texto 2 vezes e não entendeu nas 2 vezes. Não há cristão no mundo que mantenha a calma. Ele vai se desesperar e eu ouso dizer que ele acabou de perder a prova. Agora, como é que eu posso evitar isso? De uma forma muito simples. Uma leitura em voz alta. Aí você vai falar, peraí, Sidney, tá de sacanagem? Vão me expulsar da sala. Não, não é com esse tom de voz que eu estou usando aqui agora, não. É só um leve balbuciar. Eu não sei se você sabe, mas o gago ele só gagueja porque pensa muito rápido e o aparelho fonador não acompanha. Em que momento o gago não gagueja? Quando ele canta. Pois na hora do canto ele emprega as pausas e as entonações. O texto nunca foi feito para ser lido mentalmente, ele sempre foi feito para ser lido em voz alta. Quando a gente lê mentalmente é uma leitura gaguejada. Eu não coloco vírgulas e pontos no pensamento. Então na hora que você lê em voz alta, um leve balbuciar para você escutar o som da sua voz, de cara você já lê mais devagar. E só de ler mais devagar, você já começa a analisar melhor. Você vai acabar percebendo as pausas e as entonações. Aquelas vírgulas e aqueles pontos não estão ali à toa. Tem palavra que é para ser dita mais fortemente mesmo. E dessa forma você vai compreender e vai interpretar melhor o texto. Eu tenho certeza que a totalidade você vai compreender. Pode até não entender um fragmento ou outro, mas a totalidade vai. Você vai saber se é sobre política, sobre religião, sobre economia, sobre segurança pública e por aí vai. E aí depois você vai partir para o comando da questão para saber se ela é de compreensão ou de interpretação. Detalhe, são processos distintos, tá? E eu tenho que alertar vocês, de vez em quando o edital coloca só compreensão, significa que ele não pode cobrar interpretação, é claro que ele vai cobrar. Ele coloca às vezes só interpretação, significa que ele não vai cobrar compreensão, é claro que ele vai cobrar. É porque algumas bancas trabalham indistintamente esses conceitos, mas são processos diferentes. Quando é uma questão de compreensão, ela te joga para dentro do texto. E quando é uma questão de interpretação, ela te joga para além do texto. O que isso significa no fim das contas? Se a questão é de compreensão, obviamente ela vai te jogar para dentro do texto. Isso vai influenciar o quê? O comando, a ordem dada. Então como é que vai ser o comando da questão de compreensão? Segundo o texto, de acordo com o texto, na linha tal, no termo tal, no período tal e por aí vai. Então se a questão número 1 te mandar para a linha 5, o que você vai fazer? Você vai lá até a linha 5 e vai destacar
destacar o termo que está ali na linha 5 mencionado pela questão 1. Prova de língua portuguesa tem que ser rabiscada. Não existe você sair sem um rabisco ali no texto. Tem que rabiscar. Então você vai rabiscar. Por quê? Porque a resposta daquela questão está no entorno da linha 5. Aí você não pode dar uma de cabaço e olhar só para o termo, né? Ah, vou olhar só para o termo aqui. Não, caramba. Existe análise sem contexto? Você vai precisar, muitas vezes, ler o período inteiro ou até mesmo o parágrafo inteiro ali, ó, no entorno daquele termo destacado. Mas você vai encontrar. E se a questão número 2 mandar para a linha 13? Vai fazer a mesma coisa, vai destacar o termo que está ali na linha 13, porque a resposta está no entorno ali da linha 13. E o que eu quero dizer com isso? Que para responder uma questão de compreensão, basta ter calma e atenção. Você vai encontrar, porque a resposta está dentro do texto. É uma informação explícita, todo mundo está visualizando. Agora, a interpretação, aí o bicho pega, porque vai além do texto. Agora, o comando não vai mais ser segundo o texto. Agora vai ser infere-se que, deduz-se que, analisa-se que, interpreta-se que e por aí vai. E se eu estou falando que vai além do texto, eu estou falando de conhecimento de mundo. E, infelizmente, conhecimento de mundo não se adquire de uma hora para outra. Não é nesta aula aqui que você vai adquirir. É a bagagem de uma vida inteira. Então é ter lido bons livros, ter visto bons filmes, ter escutado boa música, idade conta. Uma pessoa de 40 anos é infinitamente mais experiente que uma pessoa de 20. Aí você vai falar, pô, então eu tô ferrado, porque eu só vejo Sessão da Tarde e escuto a Anitta, mas para nossa sorte a maioria das questões são de compreensão. E quando são de interpretação, ainda assim tem um texto como base. E o que eu quero dizer com isso? Que numa prova de concurso público você jamais vai se preocupar com o que o autor quis dizer, você só vai se preocupar com o que ele disse de fato. Agora, se liga, é um plus. Eu mencionei o conhecimento de mundo empírico, as vivências, as experiências, ter lido um bom livro, ter visto um bom filme, ter escutado uma boa música, viagens, a própria idade traz esse conhecimento. E aí tem aluno que fala assim para mim, mas Sidney, o que é um bom livro? O que é um bom filme? É aquele que trouxe algum conhecimento, alguma significação para você. Se você viu e não aprendeu nada com aquilo, não foi bom. Agora, se você viu e trouxe pelo menos alguma reflexão, trouxe algum conceito que você ainda não dominava, opa, isso ali foi significativo, foi relevante, então foi bom. Mas tem também o conhecimento linguístico. E muita gente nem dá bola para isso. Então, para você mandar bem na interpretação, tem que saber o que é denotação e conotação, tem que saber o que é texto verbal e texto não verbal, tem que saber o que é intertextualidade, tem que saber figuras de linguagem, tem que dominar tudo isso para mandar bem na interpretação. E aí, muitos candidatos não estudam porque não aparece nada disso às vezes no edital dele. Ah, não apareceu figura de linguagem, não vou estudar. Aí tem gente que fala assim, ah, mas peraí, Sidney, na minha prova nunca caiu uma questão de figuras de linguagem. Por que eu vou estudar? Nunca mesmo? Tem certeza? Às vezes o camarada, ele não coloca, ó, diga a figura de linguagem que está ali. Mas ele coloca, por exemplo, palavras antagônicas, palavras com sentidos opostos. O bem e o mal, por exemplo, coexistem dentro do ser humano. E aí ele pergunta se na frase tal, no período tal, foi apresentado algum conceito de oposição. E aí? Nós estamos diante de uma antítese. Ele coloca ali uma metáfora. Seus olhos são espelhos d'água. E ele pergunta se houve uma comparação, se houve uma associação entre termos distintos. Ora, ele está trabalhando figura de linguagem. Ele trabalha uma ironia. Isso é uma figura de linguagem. E essa parte interpretativa é mais complexa. Então, se o camarada não domina pelo menos os conceitos, ele vai ter uma dificuldade maior. É por isso que você deve se preparar para tudo. Deve estar preparado. Poxa, de vez em quando eu fico para morrer. Tem concurso militar, por exemplo, EAGS. Os camaradas não cobram a figura de linguagem comparação, mas eles cobram a figura de linguagem metáfora. Caramba, a metáfora e a comparação são comparações. A diferença é que a metáfora é uma comparação implícita, eu não coloco o conectivo como. Já a comparação é uma comparação explícita, eu coloco o conectivo como.
E aí o que a maioria dos professores acaba fazendo? Não ensina a comparação para o aluno, não fala em nenhum momento, mas caramba, como é que ele vai entender a metáfora se ele não entende a comparação? Então tem coisa que eu não consigo entender. Essa mania de estudar cada vez menos um conteúdo que é extremamente denso. Então aqui eu não vou me furtar, eu vou trazer tudo o que é necessário para vocês. E se eu tivesse mais tempo, eu traria ainda mais coisas. E é por isso que eu preparei uma apostila para que vocês possam aprofundar o conteúdo de vocês também. Detalhe, Sidney, fica com dúvida em alguma parada, me manda uma mensagem para o Instagram, professor Sidney Martins. Ah, Sidney, mandei a mensagem, poxa, vi que você tem vários seguidores, você não conseguiu ver, papapá. Lá no meu Instagram, na descrição do meu perfil, tem um link. Você clica ali e vai abrir algumas listinhas. Lá tem, por exemplo, o meu YouTube, lá tem, por exemplo, o meu Telegram e eu coloco vários materiais gratuitos, teóricos e de exercícios também lá no meu Telegram. Então vai ser uma forma de comunicação e eu tô sempre de olho, tem ali o chat do Telegram, a galera manda, eu vejo. Então se porventura surgir alguma dúvida, você já pode ter um contato direto comigo. Direto, pode mandar direto para mim que a gente desenrola isso daqui, tá? Então vamos lá, ó. Continuando, já batemos um papo importante sobre isso, mas obviamente na aula de compreensão e interpretação a gente vai voltar a isso daqui. Agora a gente vai finalizar com a parte do relacionamento. E quem é que vai estudar isso? É a sintaxe. Não é sintaxe não, tá? É sintaxe. Esse X tem som de dois S's mesmo. E por quê? É uma coisa muito antiga, tá? Vocês vão perceber que vários termos da gramática são termos militarizados. Quem é militar ou quem tem pai militar pode até trocar essa ideia para ver. Hoje em dia não, né? Mas lá mais para trás, os militares chamavam a reunião de grupamento de sintaxe. Por quê? Porque era uma reunião. E pensa comigo, o que é uma reunião? É um intervalo de tempo em que as pessoas se relacionam. Então, nessa reunião, definia quem ia cuidar do material bélico, quem ia cuidar da limpeza, quem ia cuidar da cozinha. Então, nada mais justo que chamar de sintaxe a modalidade que estuda o campo do relacionamento. Por quê? Porque, na verdade, a nossa análise nunca é sintática, ela é sempre morfossintática. Eu preciso ver a quem o camarada está ligado morfologicamente para aí sim classificar sintaticamente. É por isso que eu destaquei essas três aqui. Dessas 5, 3 vão caminhar sempre juntas. A morfologia, que é a base de tudo, a semântica, que tem a ver com a análise do texto, e a sintaxe, que é a modalidade mais complexa. É o grande calcanhar de Aquiles de vários candidatos. As três caminham juntas e numa questão simples e boba o camarada já pode te derrubar. Quer ver? Imagina o camarada fazendo assim, ó. Imagina o camarada fazendo assim, ó. Pedro derrubou a cadeira. Aí ele vai, destaca a palavra Pedro e pergunta qual é a função sintática. Aliás, perdão. Ele pergunta qual é a função morfológica. Olha isso, pergunta qual é a função morfológica. E aí na letra A, por exemplo, ele coloca sujeito. Esquece a função sintática, tá? Ele pergunta a função morfológica. E aí, muito candidato vai olhar e vai pensar, opa, o Pedro derrubou a cadeira. O Pedro praticou a ação de derrubar a cadeira. Ora, o Pedro é o quê? O Pedro é sujeito. Mas, opa, ele não perguntou a função sintática, ele perguntou a função morfológica. Morfologicamente, Pedro é um substantivo. E sintaticamente é um sujeito. Então, ó, muito cuidado quando aparecer a palavra função na sua prova, tá? Então, olha só, quando o camarada coloca função ou valor, em 99% dos casos função, em 1% apenas valor, ele pode cobrar três coisinhas. Só que nós na escola fizemos tanta questão de análise sintática que a gente pensa sempre que é análise sintática. Mas ele pode cobrar função morfológica, ele pode cobrar função semântica e ele pode cobrar função sintática. Opa. Vamos entender isso aqui agora já num primeiro momento, tá?
Quando ele te pede a função morfológica, o que ele quer? A classe gramatical. Ele quer saber se é substantivo, se é adjetivo, se é verbo, se é numeral, se é pronome. Então aqui ele quer saber as classes gramaticais. E quando ele pede a função semântica, ele quer saber o sentido. E aqui, ó, não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Cada texto é um texto. Então, se eu apresentar uma frase com 5 palavras, aí eu tiro uma palavra e coloco outra. Já é um novo texto. Não tem, por exemplo, quando numa aula presencial, alguém pergunta assim para o professor, mas professor, e se fosse assim? Esse se fosse assim já é outro texto, já é uma outra análise. Independentemente do que seja, é outro texto. Então é outra análise. Então não existe análise sem contexto. Ah, professor, qual é a função sintática disso daqui? Ué, me dá o texto. Vamos avaliar. E isso aqui é importante para vocês. A gramática da tua prova, ela é também atrelada ao texto. Aí às vezes o camarada coloca assim, ó, o verbo comer na linha 27 é classificado como verbo transitivo direto. Aí o aluno preguiçoso erra, porque ele pensa, ué, quem come, come alguma coisa, realmente. Só que lá na linha 27 ele colocou, João comeu muito ontem. E aí o verbo foi empregado como verbo intransitivo. Então, tudo depende na tua prova do texto. Você tem que voltar para ver, para poder fazer uma análise melhor. E aí, quando ele pede a função sintática, aí sim esse camarada quer saber sobre os termos da oração. E aí é um ranger de dentes nessa hora, porque ele quer saber se é sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial, complemento nominal e por aí vai. Mas peraí, tudo isso aqui, ó, corresponde a 100% da análise que o avaliador pode fazer na prova contigo. Mas se você entender isso aqui, ó, a classe gramatical, você já percorreu 70% da trajetória. É isso mesmo, 70%. Quando você, por exemplo, identifica que é um adjetivo, você consegue com facilidade dizer que semanticamente ele indica uma característica. Você consegue perceber que sintaticamente ali ele ou vai ser um adjunto adnominal ou vai ser um predicativo. Então você começa a entender com facilidade as outras funções. Agora, se você não consegue identificar a classe gramatical, como é que você vai dizer qual é o sentido? Como é que você vai dizer qual é a função sintática? Não tem para onde fugir. Então, por isso, nós vamos começar aqui, ó, com as classes gramaticais. E aí eu vou mostrar um panorama para vocês que, obviamente, eu vou aprofundar daqui a pouco. Então, olha aí, ó. As palavras do português podem ser enquadradas em 10 classes gramaticais ou classes de palavras. São elas: substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, pronome, artigo, numeral, conjunção, preposição, interjeição. Aqui apresentamos uma visão panorâmica da maior parte dessas classes, localizando as relações que elas estabelecem entre si. Por exemplo, o substantivo com o adjetivo, o verbo com o advérbio e os significados dos conectores, conjunções e preposições. Isso aqui é um quadrinho inicial que agora a gente vai aprofundar. Não são 10 classes? Eu divido as classes também assim como eu divido as modalidades da língua. Só que eu não vou dividir em 5, agora eu vou dividir em 2 etapas. Eu tenho as classes variáveis e as classes invariáveis. Só que não é 5 e 5. Eu divido assim, ó. São 6 variáveis e 4 invariáveis. Eu vou começar pelas 6 variáveis e nós vamos estudar exatamente assim como eu acabei de fazer com as minhas mãos. Uma isolada, já te adianto quem é o verbo, porque é a classe mais variável de todas, é a classe mais importante, ela manda na bagaça inteira, ela é a mais difícil, tem que ser estudada sozinha. E as outras 5 trabalham num processo conjunto, em que uma manda e as outras na periferia só obedecem. Então isso vai funcionar da seguinte forma. Olha aqui, ó. Primeiras 5, tá? No meio, aqui a gente vai colocar o substantivo. Dá um print aí, com calma, tira uma foto. Então aqui, ó, no meio a gente vai colocar o substantivo. E aí,
Para que serve o substantivo? Para nomear os seres e as coisas. Só que o substantivo tem uma outra importantíssima função. Ele sempre vai ser um termo determinado. E o que isso significa? Que ele sempre vai ser núcleo de qualquer estrutura nominal. Então, o substantivo ele é núcleo do sujeito, mas ele também é núcleo do objeto direto, é núcleo do objeto indireto e por aí vai. E essa bobeirinha que eu estou mostrando aqui para vocês agora vai servir lá adiante para a gente entender concordância. Concordância verbal e concordância nominal. O que é a concordância verbal? É a relação entre o verbo e o sujeito. Só que muito candidato acha que o verbo tem que concordar com o sujeito todo, e não é. E o avaliador ele é traiçoeiro. Ele coloca uma frase grandona, um sujeito grandão, várias palavras no plural e deixa o verbo no plural, para piorar uma frase que faz sentido. Aí você lê, entende a ideia, olha tudo no plural e pensa, tá certo. Só que o verbo ele concorda apenas com o núcleo do sujeito. E quem sempre vai ser o núcleo do sujeito? O substantivo ou um termo em função substantivada sem preposição. Então eu posso ter várias palavras no plural. Se o núcleo estiver no singular, o verbo vai ficar como? No singular. Se o núcleo estiver no plural, aí sim o verbo fica no plural. E isso já resolve 80% das questões de concordância no cenário do concurso público. Essa bobeira. Agora joga para a concordância nominal. É a relação entre o nome, que é o substantivo, e os seus determinantes. É isso aqui, ó. Se o substantivo é o determinado, essas 4 classes aqui que acompanham, o numeral, o adjetivo, o artigo e o pronome, são os determinantes. Então, isso é concordância nominal. Então, resumindo, o substantivo manda e quem estiver acompanhando obedece. Então, se ele aparecer no singular, quem acompanhar fica no singular. Se ele aparecer no plural, quem acompanhar fica no plural. Se ele aparecer no feminino, quem acompanhar fica no feminino. Se ele aparecer no masculino, quem acompanhar fica no masculino. É assim que funciona. Então, esta é a primeira base. O substantivo é um termo determinado. E quando a gente pensa no numeral? O numeral é uma classe que indica ordem, quantidade, fração. Só que numeral é galho fraco. Vamos pular para cá, ó, para a classe que indica característica, que é o adjetivo. Só que esse camarada merece uma prata, merece um tempinho só para ele. Então a gente vai deixar para o próximo bloco, tá? Então, daqui a pouco a gente volta. Beijão, tchau, tchau.